O Bifol, excelência em nutrição vegetal. Olá, eu sou a Nadiara Pereira, meteorologista da Climatempo, e em parceria com a Bifol trago a atualização da previsão do tempo para os próximos períodos para a região centro-oeste. O que tem chamado mais atenção nesses últimos meses é o enfraquecimento do fenômeno Laninha. Esse fenômeno ganhou intensidade na última primavera, atingiu seu ponto mais forte, que chegou a ser moderada em intensidade durante os meses outubro e novembro. Isso a gente pode acompanhar nessa tabela aqui, que demonstra os índices medidos no Oceano Pacífico Equatorial. E os índices estiveram mais fortes, ou seja, mais negativos, que indicam uma laninha com moderada intensidade, por volta aqui de 1 grau negativo, no início do mês de novembro. De lá para cá, esses índices têm enfraquecido. A gente tem observado semana a semana esses índices enfraquecendo. Ou seja, tudo indica que a laninha, que é caracterizada aqui pelo resfriamento das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial, vem perdendo força nesses últimos períodos. E tudo indica que vamos entrar num período de transição para neutralidade climática até o final do verão. Além do enfraquecimento da laninha, outro ponto que chama bastante atenção é o aquecimento do Oceano Atlântico, aqui próximo à costa mais ao sul da América do Sul. Isso tem contribuído para o fortalecimento de sistemas meteorológicos nas áreas do centro-sul do Brasil e também atraído a umidade para estas áreas. Agora, para os próximos períodos, então, a tendência é da probabilidade para a laninha diminuir cada vez mais, como indicam as barras em azul aqui deste gráfico. Esse gráfico é uma previsão probabilística quanto à ocorrência de fenômenos climáticos, quanto à laninha e ao ninho, e as barras em azul, indicativo de probabilidade de laninha, elas decrescem rapidamente, enquanto as barras em cinza, que indicam probabilidade para neutralidade climática, se mantêm maiores no período de outono, aqui a partir do trimestre fevereiro, março e abril. Maior parte do primeiro semestre de 2023 deve ser com predominância do fenômeno da neutralidade climática. Previsões mais estendidas vêm indicando um aumento da probabilidade para a ocorrência de El Niño a partir da metade do ano. Então, poderemos ter uma mudança de sinal e existe essa possibilidade para termos um El Niño no segundo semestre de 2023. Mas ainda é preciso monitorar muito bem essa condição, existem ainda muitas incertezas quanto ao período de outono e inverno deste ano. Mas existe essa possibilidade e nós vamos trazer as atualizações ao longo dos próximos boletins. Vamos acompanhar agora quais serão os impactos da transição da laninha para a neutralidade climática na distribuição de chuvas e temperaturas sobre o centro-oeste. O mês de fevereiro, ele é um mês em que normalmente a chuva começa a se concentrar cada vez mais sobre o centro e norte do Brasil, como mostra este primeiro mapa aqui, que representa a climatologia da precipitação, que é normal chover durante o mês de fevereiro. Então as manchas em verde, que representam volumes maiores, se concentram aqui entre Mato Grosso e norte do país. A chuva normalmente começa a reduzir aqui na área central, então já não é normal chover tanto como nos meses de dezembro e janeiro. Para fevereiro deste ano, as nossas previsões estão indicando anomalias positivas de precipitação. Então, esse segundo mapa aqui indica o desvio da precipitação previsto para fevereiro. As áreas em azul indicam chuvas acima do normal. Então, grande parte dos 13 estados e o Distrito Federal também com previsão de chuva acima da média, mais umidade, justamente no momento mais importante para a colheita da soja. Então, essa chuva em excesso pode impactar em alguns momentos as atividades da colheita da soja. A colheita da soja já vem em um ritmo mais lento em Mato Grosso devido ao excesso de chuva desse mês de janeiro, e agora as chuvas acima da média previstas em fevereiro podem também trazer um atraso maior na colheita da soja, consequentemente também um atraso no plantio, na instalação do milho segunda safra. Para março, a situação é muito parecida. Março, a chuva mais intensa se concentra cada vez mais sobre o norte do Brasil. Normalmente a chuva reduz aqui entre o interior do Sudeste e Centro-Oeste, porque março é um mês típico da chegada do outono, que já é uma estação mais seca, de redução da chuva sobre o interior do Brasil. E para março, as nossas previsões indicam ainda anomalias positivas de precipitação em grande parte do centro-oeste. Não significa que vai ser um mês tão chuvoso como os meses
do verão, porque já é um mês que costuma ter uma média um pouco menor. As chuvas devem ocorrer na forma de pancadas, diminui o risco para a ocorrência de invernada, mas ainda vamos ter episódios frequentes, aquelas pancadas frequentes de chuva, ainda com volumes que devem ficar acima do normal. Se essa chuva impacta as atividades no campo, como a colheita da soja, por outro lado, garante boas condições de umidade para mais lá para frente garantir o bom desenvolvimento das lavouras de milho segunda safra. Agora, em abril a gente deve ter uma mudança no sinal. Olha só, abril já é um mês bem seco aqui no interior do Centro-Oeste. As áreas mais ao norte de Mato Grosso costumam receber volumes moderados e para este ano a expectativa é de chuvas um pouco mais escassas, principalmente aqui em Mato Grosso do Sul, mais entre a média ou abaixo da média nas áreas em tons de laranja. Também em Goiás e Mato Grosso com bastante irregularidade, mas principalmente Mato Grosso ainda com sinais positivos de precipitação. São sinais mais pontuais, mas ainda existe um sinal da presença de umidade. Então, apesar da irregularidade, Mato Grosso do Sul pode ter um déficit maior de umidade, mas Mato Grosso ainda tem sinais de umidade para as lavouras de milho segunda safra. Quanto às temperaturas, por enquanto, o que chama mais atenção para o mês de fevereiro é que as temperaturas devem ficar mais elevadas ainda sobre Mato Grosso do Sul, que já vem enfrentando bastante calor neste verão. Ainda são esperadas temperaturas bastante elevadas, mas entre Mato Grosso e Goiás não se esperam temperaturas extremas, principalmente também porque fevereiro promete ser um mês mais chuvoso do que normal para o Centro-Oeste. Durante o mês de março, a expectativa ainda é de temperaturas mínimas mais dentro da normalidade. As temperaturas máximas não devem ter grandes variações. O calor ainda deve ser um pouco mais intenso em Mato Grosso do Sul, enquanto Mato Grosso e Goiás têm sinais de temperaturas um pouco mais dentro da normalidade. Algumas áreas de Goiás até temperaturas um pouco mais baixas. E abril, que já é um mês típico de outono, se espera uma condição já de declínios das temperaturas mínimas. Eventualmente teremos o avanço de massas de ar frio pelo centro-sul do país, que devem trazer madrugadas mais frias aqui entre Mato Grosso do Sul, sul de Mato Grosso, até áreas mais ao sul de Goiás. Mas as temperaturas máximas devem ficar mais elevadas, porque com a diminuição das chuvas teremos maiores períodos de sol. Ainda no outono não costuma fazer tanto frio, então apesar das madrugadas mais frias, a temperatura se eleva rapidamente ao longo do dia. Então teremos uma maior amplitude térmica, uma maior variação da temperatura ao longo do dia. Esses são os destaques da previsão para os próximos 3 meses. Eu volto no próximo mês com novas atualizações. Até mais! UBFOL, excelência em nutrição vegetal.